Estamos de volta com o nosso CJC+, e o nosso tema hoje interessa a você de casa que tem aquela vontade enorme de fazer rinoplastia, aquela cirurgia plástica que você fala assim, caramba, Carla, eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele receio, porque o pós-operatório, será que é tranquilo, não é? A gente escuta tanta coisa, a gente vai saber hoje aqui o que é verdade, o que é mentira, né? As verdades e os mitos aí que as pessoas falam pelas ruas. Ah, porque dói muito, o pós-operatório para se recuperar demora aí mais de 2 meses. De 2 meses, será? Eu já até ouvi isso também, né? Vamos perguntar aqui para o nosso doutor se isso realmente é verdade ou mentira. É verdade, você que já pensou em fazer alguma mudança aí na sua nareba, tanto esteticamente ou porque você talvez precisa mesmo, mas não sabe os detalhes da cirurgia e fica com medo. Tem muita gente que não faz porque tem medo, né? A pessoa às vezes precisa estar com um problema respiratório e tem que fazer um tipo de tratamento e ela fala, poxa, não vou fazer porque eu tenho medo, Mas será que você precisa ter esse medo? Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas e falar tudo sobre esse assunto para você de casa ficar ligadinho aqui com a gente, tá bom? E se você quiser mandar a sua pergunta, mandar aí a sua opinião sobre esse assunto, fique à vontade. Manda aí para o nosso WhatsApp no prestador 2199-151-5902 e fique aqui junto com a gente, tá bom? E agora a gente recebe aqui pela primeira vez no programa, ele que vai nos ajudar muito neste assunto, porque de rinoplastia a gente sabe um nato, né? A gente está recebendo aqui o cirurgião plástico da HUGG da Unirio, Rafael Costa. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Carla, Joe. E acho muito interessante a gente conversar sobre um tema que é tão relevante e que realmente mexe tanto com a autoestima e com o modo como a pessoa se vê no seu dia a dia. Então é muito bom a gente poder estar aqui e conversar a respeito. E hoje a cirurgia plástica vem crescendo muito aqui no nosso país, né, no Brasil. Cada vez mais a gente vê que as pessoas estão perdendo aquele medo, né? Só que quando é na face, a gente fica um pouquinho mais preocupado, né? A gente fica assim, meu Deus, será? Porque quando é um silicone, né? Quando é outro procedimento estético, uma lipo, dá para esconder, dá para disfarçar. Às vezes, né? Dá para disfarçar. Mas quando é no rosto, a gente fica com aquela preocupação, meu Deus do céu, e agora? Eu até dei o exemplo aqui da Evelyn Regli, que ela fez a rinoplastia uma vez, infelizmente não deu certo, que o cirurgião plástico, né, deixou a desejar, mas graças a Deus ela encontrou um outro de nome que ficou perfeita a cirurgia dela. Então, doutor, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, quando alguém procura lá vocês, eu quero fazer uma rinoplastia, quais são os critérios que são usados para poder a pessoa participar da cirurgia, para ela poder fazer a cirurgia? Quem pode e quem não pode fazer a cirurgia da rinoplastia? Então, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar a condição clínica desse paciente, se realmente ele tem condições de saúde que permitam ele submeter esse procedimento. E sendo isso já solucionado, estando tudo ok, o importante é ver as características do nariz dessa pessoa, ou seja, o estudo é feito de maneira individual com o paciente, de modo que a gente possa atender a expectativa desse paciente, mas também mostrar a ele o tipo de resultado que a gente conseguiria chegar, porque cada pessoa tem uma característica facial, as pessoas têm características individuais e que realmente não podem ser estereotipadas. Então, é muito importante fazer uma avaliação clínica desse paciente, mas também uma avaliação individualizada para se conciliar o que o paciente tem de expectativa com o que é possível de ser feito para atender a esse desejo do paciente. Então, conseguindo conciliar esses dois fatores, a gente chega numa possibilidade de sucesso muito grande. Obviamente, sendo um cirurgião plástico treinado, com todas as qualificações necessárias, então, seguindo nessa linha, em geral, a cirurgia é bem sucedida e o paciente sai satisfeito. Tem como, então, você sentar com o paciente e mostrar para ele, depois que você fizer essa cirurgia, o seu nariz vai ficar dessa forma aqui. Ele tem como visualizar isso em algum... Existem até alguns programas de computador em que se faz simulações, mas a gente sabe que a recuperação da pessoa é muito dinâmica. Então, você planejar algo que seja muito estático, muito engessado, às vezes também você não consegue chegar exatamente naquilo que foi planejado. Mas o importante é se ter uma ideia, passar para o paciente o que pode ser feito para atendê-lo,
respeitando essas características individuais de cada um. Com isso, a gente consegue alinhar bem as expectativas e o que pode ser feito para conseguir chegar num resultado satisfatório. E as pessoas geralmente procuram esse procedimento, doutor? São as pessoas que querem mesmo, não estou satisfeito com o tamanho do nariz ou o formato que ele está. São só essas pessoas que querem uma mudança estética ou também alguém que tem algum tipo de problema respiratório? Essa cirurgia ela também abrange Perfeito. É uma colocação importante porque a gente consegue já definir os tipos de tratamento que podem ser aplicados ao paciente. A rinoplastia ela pode ter um caráter mais estético de modelar o nariz, alterando o formato, o tamanho, a largura das narinas, por exemplo, redefinindo alguns ângulos do próprio nariz e do nariz em relação à face, para que se chegue numa harmonia facial como um todo satisfatória. Por outro lado, pode ser uma cirurgia reparadora também, daquelas pessoas que sofreram acidentes, que têm desvios do nariz, que têm até deformidades congênitas. E também tem um outro espectro da rinoplastia, que é o chamado espectro funcional, ou seja, pessoas com alterações respiratórias, ou pelo desvio do septo, que é aquela parede na parte interna do nariz que divide os dois lados, que muitas vezes se apresenta curvada, ou um aumento dos cornetos e da adenoide, aquela chamada carne esponjosa, algumas pessoas conhecem assim do nariz. Então, todas essas são estruturas que podem alterar o fluxo de ar. Então, pode ser feita uma parte funcional para melhorar a respiração e uma parte estética para modelar esse nariz. Podem ser feitas individualmente, mas muitas vezes são feitas em conjunto. Então, a gente faz a chamada rinoceptoplastia, em que você trabalha a parte funcional e também a parte estética do paciente. Agora, a gente sabe que a mídia, ela dita sempre aí, a maioria das vezes, um padrão de beleza, né? Aquele nariz perfeitinho, empinadinho e tal, enfim. Doutor, você tem esse cuidado com seus pacientes? Porque eles sempre querem uma referência. Doutor, eu quero o nariz da Angelina Jolie, por exemplo. Eu quero o nariz da Angelina Jolie porque é o nariz dos meus sonhos. Mas, às vezes, o nariz da Angelina Jolie não vai ficar legal, né, no rosto daquela pessoa que está pedindo isso. Você tem esse cuidado, doutor, com seus pacientes? Com certeza. É necessário que se tenha isso, principalmente, como eu falei, de se alinhar a expectativa do paciente ao tipo físico dele e também ao que se pode oferecer em termos técnicos, cirúrgicos. Isso é muito importante de ser falado e tem que ser muito bem alinhado com o paciente. A rinoplastia deve ser feita, como eu falei, para harmonizar o nariz, não só o nariz em si, como com o restante da face. Então, é comum os pacientes chegarem, a gente sabe que os padrões de beleza mudam com o passar do tempo. Verdade. Então, narizes que eram feitos na década de 70, onde se tinha um padrão de beleza, hoje já não são mais adequados, como de maneira geral na cirurgia plástica. Então, o papel do cirurgião plástico também é entender qual o padrão de beleza daquele momento e fazer com que isso se encaixe com o biotipo do paciente, com o tipo físico, racial e o formato da face dele e explicando o que se pode chegar em termos de resultado para que não se crie algo que seja fora do padrão de beleza atual e fora também da realidade do que pode ser oferecido para aquele paciente. Geralmente, com certeza, vocês devem encontrar alguns pacientes um pouco exóticos, né? Que falam, doutor, eu quero esse nariz aqui e tem que ser esse. E o senhor fala, esse nariz não vai ficar legal não. E aí o senhor explica, reexplica, fala de novo, mas a pessoa bate o pé e fala, não, tem que ser. O senhor geralmente recebe esse... Olha, normalmente eu recebo a pessoa abrindo um celular e mostrando a foto. Doutor, eu quero esse nariz. Então, quando é um nariz próximo daquilo que a gente sabe que tem condição de chegar, isso a experiência vai te dizendo até onde realmente você pode chegar com aquele paciente ou com aquela paciente, mas algumas vezes a gente também tem que falar não. Não é possível chegar próximo a esse resultado. Eu acho que essa relação com o paciente dá expectativa, eu bato muito nessa tecla, porque é o dia a dia nosso de atender o que o paciente deseja, mas também saber até onde tecnicamente a gente consegue ir. Então, eu sempre converso muito com meus pacientes, eu acho que o pré-operatório, aquela primeira consulta é tão importante quanto
o decorrer do procedimento ou do tratamento. Então, é muito importante que isso esteja bem alinhado e acontece sim. Hoje em dia, antigamente era com revista, hoje já chega com celular. Então, é muito comum e é o nosso dia a dia. É o dia a dia da cirurgia plástica estética, é esse. E quanto tempo dura uma cirurgia de rinoplastia, doutor? Depende muito do trabalho a ser feito. Se você vai fazer uma cirurgia em que se mexe em poucas características, de modo a trabalhar mais a parte estética, ou você pode fazer uma cirurgia que realmente precisa ter um trabalho mais elaborado, até aquela que conjuga a parte estética e a funcional, que eu falei. Tudo isso impacta no tempo cirúrgico e aumenta em geral ele. Então, uma cirurgia que pode levar de 1 hora e meia, 3 horas e meia de cirurgia. Gente. Depende muito do trabalho, da necessidade que precisa ser feito. Algumas vezes é rápido, quando o paciente tem realmente pequenas alterações e você já consegue fazer aquele trabalho bem, você já tem mais ou menos 1 hora, até um trabalho mais completo que pode levar até 3 horas, por exemplo, de cirurgia. Então varia um pouquinho. A recuperação, então, dependendo do caso, ela é bem mais rápida, bem mais tranquila. Depende também do tamanho da cirurgia que você faz. Quanto maior a cirurgia, mais lenta tende a ser um pouco a recuperação. Em geral, a gente tem um pós-operatório em que os primeiros 14 dias são um período mais sensível, onde realmente você tem que ter cuidados maiores. A partir daí, em geral, os pontos ou as bandagens ou o gesso de estabilização são retirados, então o paciente já fica sem aquela parte do curativo, mas ainda tem que ter cuidado, principalmente em relação à possibilidade de algum tipo de trauma no nariz, alguma atividade física de maior intensidade. Em geral, em torno de 21 dias a 30 dias, você já restabelece a pessoa para as atividades sociais. Atividade física você já vai gradualmente, dependendo da intensidade e do tipo de atividade física. A gente falou aqui um pouquinho também, você falou aqui pra gente, doutor, sobre as pessoas que podem fazer a cirurgia. Qual tipo de pessoa que tem algum tipo de problema que não pode de jeito nenhum? Pessoas com diabetes pode, não pode, hipertensos, como é que funciona aí? Algumas doenças comuns, por exemplo, diabetes e a hipertensão, que é a pressão alta, se bem controladas, não impedem de fazer o procedimento. Então, o paciente que realmente está com diabetes ainda descontrolado, ou uma pressão muito alta, ou ainda não conseguiu ter um bom controle disso, não é o momento adequado. A gente tem que lembrar que a cirurgia plástica do nariz, ela é uma cirurgia, salvo algumas exceções, eletiva. Ou seja, deve ser feito no momento em que suas condições de saúde estejam boas para minimizar o risco da cirurgia. Muita gente tem medo da anestesia, enfim, de outra dinâmica, de outros fatos que acontecem na dinâmica operatória. Então, para minimizar todos esses riscos, o ideal é que realmente o paciente esteja bem controlado clinicamente, com a sua pressão controlada, se tem diabetes controlado. Agora, realmente existem situações ou doenças em que a pessoa tem um quadro mais grave e aí tem que se pesar a parte, o risco-benefício, né, de você fazer um procedimento desse numa pessoa, expor a vida dela a um risco para um benefício, em algumas vezes, estético. Na cirurgia funcional, quando a pessoa tem algum problema respiratório, a gente pensa um pouquinho de maneira diferente, mas quando é estética, não se justifica fazer uma cirurgia estética se o seu organismo não está funcionando bem. Aí cabe você aí de casa, né? Sim. Analisar também. E aquilo que a gente está falando sempre, pense a longo prazo, né, doutor? De repente, existem pessoas que depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, que nunca estão satisfeitas com nada. Fez a cirurgia e fala, mas já enjoei, eu quero fazer outro tipo de cirurgia no nariz. E agora, tá? São procedimentos que são trabalhosos demais e também, querendo ou não, você está se arriscando também, né, doutor? Essas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, sempre querem estar acompanhando o padrão que a televisão ou a mídia está ditando, aí é complicado. Aí eu acho que já vai para a parte psicológica e você vai ter que procurar um profissional, que também a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre isso, né? O que acontece, com certeza deve acontecer a pessoa ela idealizar uma coisa, procurar, né, o profissional para fazer ali o procedimento e depois que o profissional realizou do jeito que ela falou, que ela fala, não quero assim não, né? A pessoa que acontece isso, né? Talvez, né, é algo também que deve procurar mesmo um psicólogo, porque pode ser um problema que a pessoa não está se aceitando da forma que ela acha que deve estar. Acontece a pessoa passar pelo procedimento e falar, doutor, quero mudar de novo. Nossa, gente. Acontece. Existem até algumas patologias, existem pessoas que têm um transtorno dismórfico corporal,
ou seja, realmente ela não consegue, tudo nela é insatisfatório, ela não consegue enxergar nenhum ponto positivo. E aí é um lado que, idealmente, deve ser trabalhado antes de qualquer procedimento, porque são pessoas que realmente vivem uma ansiedade muito grande e vivem uma expectativa muito grande. A cirurgia plástica, ela tem essa função de trazer uma melhora na autoestima, de tentar mudar uma coisa que realmente incomoda a pessoa. Mas se realmente você tem uma pessoa que nunca é satisfeita com ela em nada, e isso não só na parte estética, como todos os aspectos da vida, realmente esse lado psicológico tem que ser trabalhado antes. Algumas vezes, na consulta, e também a experiência vai nos ditando isso, a gente consegue perceber esse tipo de situação e aí orienta o paciente, ou como médico, ou até encaminhando para outro profissional especializado nesse tipo de tratamento. Agora, realmente, em algumas situações, quando essa questão se manifesta já numa parte de pós-operatório, aí você também tem que ter um tato muito grande com esse paciente e fazer ele entender que aquilo é feito para melhorar, a cirurgia melhorou a vida dele ou dela, mas que realmente não é a solução para todos os aspectos da vida de uma maneira geral. Então, bato sempre na tecla, muito importante alinhar as expectativas, a gente conversar bastante a respeito do que pode ser feito e se aquilo atende a pessoa. E, fugindo disso, o ideal é realmente tentar detectar isso no pré-operatório, sem dúvida. Show de bola. E a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, hein? Então, você que está gostando, continue com a gente. Se que tem alguém na família que talvez está pensando em fazer um procedimento assim, chama ela, deixa aí na frente da TV, porque daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Sai daí não, a gente volta já.